Felas, parei num lugar aqui que é bem conhecido. Quem lembra quando eu fiz rampa mortal aqui nesse lugar, galera? Cheguei aqui, tava cheio de patinho, mano. Os patos estavam metendo o pé. Só basta chegar que os bichos correm, mano. E rapaziada, acabei de sair de uma live pro Kawaii. Hoje eu parei pra fazer live nas plataformas todinha, TikTok, Kawaii. E tipo, mano, quem conhece aqui, deixa aí nos comentários aí. Quem sabe onde é que eu tô, mano? Eu duvido. Eu não vou nem falar, mano. Mandando pular. Aqui é aventura, galera. Manga, mano. Tamo aqui, galera. Não vou falar o lugar. Eita, que é pato, mano. Já vi mais pato ali, ó. Estão voltando, será? Mas estão voltando. Galera, eu vim olhar que isso aqui tinha peixe, mano, pra fazer uns vídeos aqui, pra pescar, mas... Sei não, hein, galera. Peixe tem, mano. Mas o negócio é... É que sei lá, mano. Eu já fiz amizade. Ó o cachorro. Ó o cachorro.